Boa tarde, irmãos e irmãs. Escuta. Boa noite. Boa noite. Para nós no Chile é tarde, não será ainda. Boa noite, então, irmãos e irmãs. Uma grande alegria para Miriam, minha esposa e eu estarmos novamente com os irmãos nesses dias, tendo comunhão, compartilhando juntos. Para nós sempre é uma grande alegria voltar aqui em Londrina e rever aos queridos irmãos e irmãs no Senhor. Estou muito grato ao Senhor por isso. Vamos aproveitar o nosso tempo nesses dias. E vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 18. Vamos estar olhando vários versículos do capítulo 3, mas vamos ler apenas o versículo 18 para começar. Um versículo muito conhecido por todos nós. Então, diz assim, 3:18, segundo aos Coríntios. E todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pela ação do Espírito do Senhor. Estou lendo uma versão um pouco diferente à que vocês costumam ler, é a tradução da Reina Valera no português. Eu uso essa porque a Bíblia que nós usamos normalmente na nossa língua, no espanhol, então para mim é mais fácil lembrar os versículos na versão Reina Valera. Mas praticamente as versões são muito parecidas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um desses maravilhosos resumos que ele consegue fazer às vezes das questões fundamentais da vida cristã. Paulo tem uma característica, ele pode resumir muito em poucas palavras. E é um aqui nós temos um desses versículos chaves dos escritos do apóstolo Paulo. Versículos onde ele sintetiza de uma maneira, pela graça do Senhor, né? Mas de uma maneira assombrosa, as questões essenciais, fundamentais da vida cristã. Você já conhece outros, né? Gálatas 20:20. Os irmãos conhecem? Com Cristo estou crucificado. E não vivo mais eu, mas Cristo vive. E um maravilhoso resumo do que é a vida cristã, crucificados com Cristo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim, a sua vida, poderosa, vitoriosa, maravilhosa. Aqui temos outro desses versículos, que nos mostra de uma perspectiva diferente, mas complementar, o que significa a vida cristã, como nós podemos viver uma vida cristã realmente que transforme as nossas vidas, na imagem do Senhor. Você já sabe o que o mesmo apóstolo Paulo diz, que o propósito eterno de Deus é que nós, todos nós, os filhos de Deus que fomos redimidos pelo Senhor, sejamos transformados na imagem do seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E que esse é o propósito eterno de Deus pelo qual Ele nos chamou. Nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou e logo nos justificou, nos chamou, nos justificou e finalmente Ele irá nos glorificar, ou nos glorificou, no sentido da obra completa, terminada do Senhor. E, então, se o propósito de Deus é que nós sejamos transformados na imagem do seu Filho, e isso é o significado final do nosso chamamento, da nossa vida cristã, então aqui nós temos um versículo-chave. Para entendermos o que significa e como nós podemos sermos transformados realmente, efetivamente, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele nos dá algumas chaves fundamentais. Então vamos nos focar em esse versículo primeiro, depois vamos voltar um pouco para trás para ver algumas coisas que ele coloca primeiro, para entender o que ele quer dizer aqui. Todos nós, o primeiro que ele diz é que a vida cristã, logicamente, não é uma vida individualista, personalista, é uma vida que se vive corporativamente, uma vida que se vive junto com outros irmãos, com todos os irmãos. Veja a ênfase, todos nós. Então, a questão da vida cristã e da transformação à imagem do Senhor é uma experiência que temos que viver juntos, é um caminho que temos que percorrer juntos, todos nós. Todos somos chamados como igreja a juntamente, sermos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o primeiro. Não é uma aventura, vamos dizer assim, puramente individual.
Não, é um chamamento coletivo, um chamamento corporativo, um chamamento para toda a igreja, a Assembleia do Senhor. Depois, ele diz com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pela ação do Espírito do Senhor. Aqui tem muitas coisas que ele coloca, e vamos tentar ir descobrindo cada uma delas, até onde possamos chegar, e ver o que elas significam. O primeiro ele diz com a cara descoberta. Nós estamos olhando e diz a glória do Senhor. É isso que estamos fazendo. Todos nós estamos contemplando juntos, com a cara descoberta, a glória do Senhor. Nós agora estávamos adorando o Senhor, contemplando o Senhor. É isso que nós fazemos. É isso, esse é o sentido fundamental da vida cristã, do nosso chamamento. Estamos contemplando o Senhor. Mas o que quer dizer Paulo com estamos contemplando o Senhor? Com a cara descoberta. Mas ele acrescenta que essa contemplação do Senhor é também como se for através de um espelho, num espelho. Quer dizer, não é uma contemplação direta da face do Senhor, ainda não. Um dia, nossa contemplação da face do Senhor será direta. Mas agora é como se for por um espelho. Estamos olhando o Senhor como num espelho, mas estamos contemplando Ele. De verdade estamos contemplando o Senhor, mas como por um espelho. E o que nós estamos contemplando é a face do Senhor, é o rosto do Senhor. E nessa contemplação, ele diz, é que acontece um milagre maravilhoso. Somos transformados. No entanto, nós contemplamos ao Senhor, nós estamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor, na mesma imagem que nós estamos contemplando. Esse é o resumo. Mas o que quer dizer Paulo com tudo isto? Primeiro, como que nós contemplamos? E como é que nós contemplamos através de um espelho? E também, o que significa contemplar a glória do Senhor? O que quer dizer Paulo com que estamos contemplando a glória do Senhor Jesus? O rosto glorioso do Senhor. Como contemplamos esse rosto glorioso? De que maneira podemos nós contemplar Ele? E logo, como é que o Espírito Santo nos transforma através dessa contemplação? Então, é isso que nós vamos tentar ver aqui, porque, claro, esse é o propósito da nossa vida. É o propósito supremo da nossa vida. Qual? Sermos transformados na imagem mesma do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito supremo para a vida de todos nós. É o propósito supremo pelo qual Deus nos chamou em Cristo. Então, vamos ver. Primeiro, ele diz com a cara descoberta. Para entender isso, vamos ir um pouco para trás, capítulo 3, onde Paulo está falando para os coríntios, está escrevendo para os coríntios. Essa carta, entre aspas, é uma das cartas, provavelmente a mais pessoal das cartas das epístolas do apóstolo Paulo. Ele tem outras bastante pessoais, como Filipenses ou Gálatas também, algumas coisas bem pessoais aí, mas esta é a mais pessoal. Aqui ele fala da sua experiência, da sua própria vida cristã, das suas próprias sofrimentos, das suas lutas, de como ele experimenta a vida cristã. E ele transmite isso para os crentes, e é muito bom para nós ter essa visão do homem, de Paulo, do seu coração, da sua experiência com o Senhor. Claro, Paulo nunca fala simplesmente desse uma posição teórica. Ele não é um teórico, ele não é um filósofo especulando sobre as coisas assim teóricas da vida humana. Não. Paulo é um homem que fala sempre desde a experiência. Sempre está falando desde aquilo que ele mesmo experimenta, conhece, sabe, aprendeu do Senhor, está aprendendo do Senhor, na caminhada com o Senhor. Então ele sempre fala, ele sempre tem a intenção de que as coisas nunca fiquem, o que ele fala nunca fique numa dimensão puramente teórica. O que ele busca é que tudo o que ele está falando seja trazido à experiência nossa. E para isso ele mostra o seu próprio exemplo de como o Senhor tem trabalhado na vida dele. Então a riqueza do apóstolo é uma riqueza que ele tem adquirido na experiência, através do caminhar com o Senhor, do sofrimento com o Senhor, do experimentar o caminho da cruz com o Senhor,
o trabalhar da cruz na sua vida, como ele tem se identificado com Cristo ao longo da sua jornada. Então, tudo isso tem trazido, na sua experiência, como ele mesmo fala, um peso de glória. Um peso de Cristo dentro dele. E isso é que ele transmite. Então, é muito importante porque ele está falando de coisas reais, coisas certas, coisas experimentadas, provadas na sua própria experiência. Então, ele diz assim, capítulo 3, ele está falando para eles, e então diz assim, capítulo 3, versículo 1. Começamos outra vez a nos recomendar a nós mesmos, porque, vocês já sabem, no contexto da segunda carta, ou epístola aos Coríntios, tinha algumas pessoas aí em Corinto que duvidavam, tinham algumas dúvidas do ministério do apostolado de Paulo. Então ele começa falando assim: ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou da parte de vós. Alguns falsos apóstolos chegavam com cartas de recomendação, sei lá, da igreja em Jerusalém, de alguma parte, como apoiando o seu ministério. Mas Paulo diz, não precisamos de essas cartas. Por quê? Porque vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Primeiro porque, e aí usa a carta num sentido duplo. Primeiro, vós sois a nossa carta, quer dizer, a carta de recomendação são vocês mesmos. É só olhar para vocês para saber se o nosso ministério é certo ou não. Vocês conheceram o Senhor e conhecem o Senhor através de nós. Então, essa é a nossa carta. É através de nós que chegou o conhecimento do Senhor às suas vidas. Isso é o primeiro. Mas o segundo, olha, o segundo sentido. Versículo 3. Sendo manifesto que sois cartas de Cristo, expedida por nós, e agora veja, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Primeiro ele diz que são cartas escritas em nossos corações, porque ele fala do amor dele, de Paulo, por eles. Essa é a maior recomendação, é o amor que ele tem, o cuidado que ele tem, o encargo que ele tem por todos os irmãos aí. Mas o segundo, diz ele, é que eles mesmos são carta escrita por Cristo, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E aqui entra o apóstolo na questão que tem a ver com o Velho Testamento e tem a ver com as profecias do Velho Testamento a respeito da nova aliança. Porque os irmãos que conhecem mais o Velho Testamento podem lembrar que, por exemplo, o profeta Ezequiel diz que na nova aliança Deus iria fazer uma coisa totalmente nova. Que a nova aliança não seria como a velha aliança. Na velha aliança Deus escreveu os seus mandamentos em tábuas de pedra. Você lembra disso? 2 vezes. A primeira vez foi Deus mesmo. Moisés subiu com as tábuas de pedra, a presença de Deus no monte Sinaí. E aí Deus, com seu próprio dedo, escreveu as tábuas. Mas logo que ele desceu, achou o povo aí fazendo festa e adorando uns bezerros. Então, ele destruiu, quebrou as tábuas, as primeiras. E então, logo ele teve que fazer 2 tábuas novamente, subir novamente à presença de Deus. Mas aí foi Moisés que escreveu as segundas tábuas. Mas as primeiras 2, que continham os 10 mandamentos de Deus, que é o resumo da lei, foram escritas pelo dedo de Deus. Então, por isso Paulo diz, no nosso ministério, veja como que ele diz, no nosso ministério, vocês, os irmãos, sois cartas de Cristo expedida por nós, ou através de nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, assim como na velha aliança, o Espírito, Deus escreveu com seu dedo, você sabe que o dedo de Deus é um símbolo, uma figura do Espírito Santo na Bíblia. Disse o Senhor, se eu, pelo dedo de Deus, jogo fora os demônios, certamente o reino de Deus tem chegado
até vós. E aí o dedo de Deus é o Espírito de Deus. Então, Deus escreveu, o Espírito de Deus escreveu as tábuas. Quer dizer, o que está por trás das letras, das linhas escritas, é o Espírito. Quem sustenta a lei de Deus é o Espírito. Quem dá o significado à lei é o Espírito. Porque a lei de Deus é a expressão da natureza de Deus, do caráter de Deus, em forma de mandamentos para os homens, de obrigações para os homens, que os homens devem cumprir, dentro da aliança com ele, Israel. Então, o Espírito está por trás da lei. Mas o Paulo está dizendo, veja o que ele diz, no Velho Testamento Deus escreveu, e por isso usa as duas figuras, porque, claro, apenas uma parte da lei foi escrita em tábuas de pedra, os 10 mandamentos, mas a lei é muito mais do que os 10 mandamentos. A lei do Velho Testamento contém 622 mandamentos, e tem outras coisas mais. Contém muitas coisas que não foram escritas em tábuas de pedra, mas foram escritas com tinta. Não papel, porque nesse tempo não tinha papel, outros materiais, e foram escritas com tinta. Então a lei foi escrita com tinta, ou em tábuas de pedra. Então a lei era uma questão material, objetiva, exterior, palavras, letras escritas, tinta ou pedras, e as pessoas liam nela e então podiam conhecer o que Deus demandava delas, o que Deus exigia delas. Essa era a lei. Essa era a lei de Deus. Mas Paulo diz, mas agora nós escrevimos, ou por meio de nós, Cristo escreve, não mais com tinta, mas com o Espírito de Deus, nas tábuas de carne do coração. Por quê? Porque, como diz Ezequiel, Deus disse para Israel, através do profeta Ezequiel, que eles não conseguiram, eles não cumpriram a sua parte da aliança. A lei estava aí, os mandamentos estavam aí, as demandas de Deus estavam aí, mas eles nunca conseguiram cumprir essas demandas. Eles sempre ficaram um povo desobediente, um povo rebelde. Eles sempre transgrediram a lei de Deus até o final. Então, a nova aliança diz, Deus disse, eu não vou escrever mais em tábuas, com tinta. Eu vou escrever a minha lei nos corações. Essa será a nova aliança. Isso que fala o profeta Ezequiel. Mas como será isso? Como será que Deus pode escrever no coração do homem? Claro, não é com letras literais, não é que Deus escreve dentro de você com uma letra, né? Escrito. Não, mas o que significa escrever com letras no coração? Ele diz, é assim, eu porei em vós meu Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o sustento, é a realidade que sustenta a lei de Deus. É o Espírito que escreveu a lei de Deus no passado, porque a lei expressa o coração, a mente, o caráter de Deus. Então, o que sustenta a lei é o Espírito. Portanto, Deus diz, eu não vou escrever mais com letras, com palavras. O que eu vou fazer é muito melhor. Eu vou pôr o Espírito, que é a realidade por trás da lei, dentro da mente e o coração de vocês. Darei a minha lei nas mentes e no coração, no seu coração, as escreverei. E eu farei, veja bem, e eu farei, por meu Espírito, que guardeis meus mandamentos e os... a tradução deve ser por obra e observeis. Isso. Está vendo? Então, essa é a promessa da nova aliança. Mas ninguém sabia como era que essa nova aliança iria se cumprir. Os judeus conheciam essas profecias. Conheciam também as profecias da nova aliança feitas por o profeta Jeremias, que são parecidas. Conheciam todas essas promessas de uma nova aliança escrita no coração pelo Espírito de Deus, que Deus escreveria a lei já não mais em tábuas, já não mais em papel ou outro material, com tinta, mas escreveria a lei dele na mente e no coração. Para quê? Para que as pessoas não tivessem uma lei exterior, mas a lei estivesse dentro deles e governasse desde dentro deles a conduta deles e o caráter deles. Mas como que isso aconteceria? Deus colocaria o seu Espírito dentro do homem.
E Paulo diz, é isso que está acontecendo hoje. Hoje está acontecendo isso. Hoje Deus está escrevendo no coração e na mente dos que creem. Como? Por meio de Jesus Cristo. É através de Cristo, é em Cristo que então Deus escreve na mente e no coração a sua lei. Vamos continuar. Então diz assim, e nós temos tal confiança em Cristo para com Deus. Não que sejamos competentes, versículo 5, por nós mesmos, para pensar algo sobre nós mesmos, mas que nossa competência provém de Deus. Quer dizer, não é uma coisa que nós, em nós mesmos, tenhamos algum poder, alguma capacidade de fazer uma coisa tão extraordinária. Não temos nenhuma capacidade. Como poderíamos nós, qualquer um de nós? O maior dos apóstolos, Paulo, Pedro, teria o poder de escrever a lei de Deus no coração, na mente das pessoas. Ninguém tem esse poder. É Cristo que faz isso por meio do seu Espírito Santo. Então, não é uma competência nossa, nós somos apenas instrumentos do Senhor para isso. Ele nos capacitou, versículo 6, como ministros de uma nova aliança. Então você vê, ele está fazendo alusão àquela velha aliança prometida pelos profetas. E diz, não da letra, mas do Espírito. A nova aliança já não é mais letra escrita em tábuas de pedra ou letra escrita em papel, tinta, mas uma aliança escrita no coração, na mente do povo de Deus, pelo Espírito Santo. Então não é da letra, mas é do Espírito. Porque a letra, observe aqui, mata. Mas o Espírito vivifica. O que significa que a letra mata? Lá no Chile, nós temos queridos irmãos de muitos, na verdade a maioria dos crentes lá evangélicos são pentecostais. Pentecostais originais do Chile. Eles não vieram de outras partes, eles começaram com um reavivamento lá no Chile em 1910. Aí começaram o movimento pentecostal no Chile. E são queridos irmãos, mas eles têm uma coisa muito estranha. Eles acham que ler a Bíblia mata. Então não leem a Bíblia. Sério. Mas por quê? Porque Paulo diz, a letra mata. Então, as pessoas que leem a Bíblia morrem. Está vendo? Quer dizer, se tornam frios, se tornam intelectuais, se tornam mentais, perdem, como eles falam, né? Perdem o fogo do Espírito Santo, acabou. Então a letra mata, e eles têm o costume de não ler a Bíblia. Então, infelizmente, isso traz muito prejuízo para eles. Imagina, não conhecem a palavra de Deus. Mas isso é uma péssima interpretação do que o Paulo está falando aqui. Não tem nada a ver com o que Paulo está falando aqui. De fato, Paulo está falando o contrário. Mas nós precisamos entender o que significa que a letra mata. Então, vamos voltar para o versículo 18. Ele diz que nós contemplamos a glória do Senhor como através de um espelho, ou como em um espelho. Agora, a lei de Deus também é um espelho. Vamos pensar um pouco. Quando os irmãos se acordam pela manhã e então entram no banheiro para ajeitar-se um pouco, você se contempla no espelho, é o primeiro que faz, né? Agora, o que faz o espelho por você? Mostra quem é você. Agora, uma das características dos espelhos é que eles, infelizmente, não sabem mentir. Não é? Então o espelho sempre devolve exatamente o que você gostaria que o espelho fosse mais amigável, mas não é. Ele mostra quem somos nós. Se você está envelhecendo, se está perdendo o cabelo, se sei lá o quê, então o espelho mostra claramente. O espelho reflete exatamente o que nós somos. A lei de Deus é isso. Quando nós lemos a lei de Deus, quando nós contemplamos a lei de Deus, quando nós lemos os mandamentos de Deus, é como se nós estivéssemos olhando para um espelho. E o espelho nos mostra realmente quem que nós somos. E isso que traz para nós? Morte. Porque nos mostra que somos transgressores, que somos rebeldes, que somos desobedientes, que temos transgredido os mandamentos, que somos pecadores, que somos faltos, que não temos condição de viver diante de um Deus que é santo, santo, santo.
infinitamente santo. Como poderíamos, então, estar diante de Deus? Então, a lei nos mostra nossa pecaminosidade radical. Esse é o espelho da lei. Portanto, a letra mata. Cada vez que nós lemos a Escritura, você começa a ler os 10 mandamentos. O que diz? Que irmão conhece os 10 mandamentos? Qual que é o primeiro mandamento da lei? Não, esse é o resumo da lei. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Esse é o resumo. Mas o primeiro mandamento, os 4 primeiros mandamentos são sobre amar a Deus com todo o coração, toda a mente. Mas o primeiro é: não terás deuses estranhos diante de mim. Não te farás imagens. Não te prostrarás diante delas e adorarás ou honrarás. Então, veja, os 2 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento nos diz que nós não podemos ter mais Deus que o único Deus. E o segundo, não podemos fazer imagens de Deus, ídolos. Então, toda vez que nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, como se for a coisa suprema que governa as nossas vidas, seja a família, seja o trabalho, seja o emprego, e você fica grudado disso, como se a sua vida, o seu destino, a sua felicidade dependesse disso, você está colocando um Deus falso no lugar do verdadeiro Deus. E o está adorando. Está deixando Ele controlar a sua vida. Você está transgredindo o primeiro mandamento. Está transgredindo o segundo mandamento. Você não precisa ser como os antigos que tinham literalmente estátuas e adoravam elas. Porque, como diz Lutero uma vez, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E todos os homens estão cheios de ídolos. Então, está vendo quão difícil é a lei de Deus? Você continua lendo e diz que você tem que guardar o sábado, tem que honrar o pai e a mãe. Depois diz que não matarás, não adulterarás, não, e assim por diante. E você pode achar que externamente você cumpre com todos esses mandamentos, mas finalmente você vai chegar ao 10º mandamento. O 10º mandamento que trouxe todo o problema, por exemplo, para a vida de Paulo, capítulo 7 de Romanos. Não codiciarás. E aí acabou. Cobiçarás, não cobiçarás. Aí acabou, porque quem pode dizer que nunca cobiçou nada? Impossível, né? Todos nós alguma vez cobiçamos coisas e continuamos cobiçando coisas. E a Escritura diz: não cobiçarás. Eu não conhecer a cobiça, dizer, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, e estou falando dos 10 mandamentos. Você tem 622 mandamentos. Então o problema da lei é isso. A letra mata. Então deixa eu falar uma coisa aqui importante. Quando Deus revelou a sua glória para Moisés no Monte Sinai, porque disso que está falando ele, da revelação da glória de Deus e da contemplação da glória de Deus. A glória de Deus revelada na lei é a glória do Monte Sinai, revelada por Deus no Monte Sinai. Como era essa glória? Veja comigo. Hebreus, capítulo 12. É assim que se revelou a glória de Deus no Monte Sinai, quer dizer, na lei, na aliança da lei. Versículo 18. Porque não tendes agora chegado, agora nós, que estamos em Cristo, não tendes chegado como aqueles irmãos israelitas lá no tempo de Moisés, não tendes chegado ao monte palpável, é o Monte Sinai, na Arábia, que ardia em fogo, a escuridão, as trevas, a tempestade, o trovão. Lembra disso? Ao som da trombeta, a voz que falava, uma voz terrível, a qual os que ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Por quê? Porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Porque a lei era estrita e rigorosa com os pecadores, os transgressores. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Está vendo? Isso é a lei. Ou traspassado com dardo. E tão terrível era o espetáculo que Moisés disse: estou espantado e tremendo. Essa é a glória que foi revelada no Monte Sinai. Às vezes alguns irmãos querem
que o Senhor mostre a sua glória como foi revelada no Velho Testamento. Mas se o Senhor mostrasse a sua glória, como Ele revelou no Velho Testamento, todos nós morreríamos num instante. Porque ninguém consegue suportar a revelação da santidade de Deus como foi revelada no Velho Testamento. Ninguém. Isso é a lei de Deus. Foi tanto assim que o mesmo mediador, que era Moisés, um homem posto por Deus para mediar entre ele e os homens, disse: estou espantado e tremendo. Essa é a glória que é revelada, a glória de Deus, revelada na lei. Agora, antes de continuar, o que significa a glória de Deus? Quando nós falamos da glória de Deus, é um termo que aparece tantas vezes na Escritura, na Bíblia. Mas o que quer dizer a Escritura com a glória de Deus? Vamos tentar partir de um sentido mais básico. O que nós queremos dizer com a palavra glória, quando usamos a palavra glória, no sentido geral? Normalmente, glória está associada com a ideia de alguma coisa, especificamente na experiência humana, quando nós chegamos a um grau de aperfeiçoamento ou de realização completa na nossa vida, de alguma coisa. Seja uma profissão, seja um esporte. Quando nós chegamos, vamos dizer, ao topo desse desenvolvimento, então nós estamos experimentando de alguma maneira o significado do que é glória. Plena, máxima realização. No caso de Deus, como Deus é perfeito, maximamente perfeito, então a glória dele é a glória plena e perfeita da sua natureza perfeita, eterna, infinita. Deus não pode ser mais perfeito do que é. Não pode ser mais realizado do que é. Porque nele tudo está realizado no sentido último, final, definitivo, pleno e máximo. Essa é a glória de Deus. Então, quando Deus revela a sua santidade, Ele revela a perfeição da sua natureza, do seu caráter santo. Mas, por contraste, isso também revela a total pecaminosidade da nossa condição humana. Então, quando Deus revela a lei, o que Ele está mostrando o que nós somos, e isso traz morte. Irmãos amados, quando nós lemos, vamos voltar um pouco para trás. Quando os judeus, aqui está falando Paulo, dos judeus, da experiência dos judeus, e diz assim, versículo 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra foi glória, essa glória que nós falamos, tanto que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual pereceria, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. Porque mesmo que foi glorioso, não é glorioso nesse respeito em comparação com a glória mais eminente. Porque se o que é passageiro teve glória, muito mais glorioso será o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita franqueza, e não como Moisés, que punha um véu sobre seu rosto para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim do que era passageiro. Então, ele está nos lembrando de uma história que aconteceu naquele tempo, quando Moisés desceu da presença de Deus, trazendo as tábuas da aliança. O rosto dele brilhava com a luz da glória de Deus. E brilhava de tal maneira que era impossível olhar para seu rosto. Era como se o sol mesmo tivesse descido, ou uma estrela tivesse descido e brilhasse diante deles. E o povo não conseguia olhar diretamente para o rosto dele, porque, logicamente, os nossos olhos não podem ver uma luz tão forte, tão brilhante. E então, eles rogaram a Moisés, cubra o seu rosto, para que nós possamos falar com você. E Moisés colocou um véu sobre seu rosto para que os filhos de Israel pudessem ouvir o que ele tinha a dizer. E isso aconteceu durante muito tempo, vários dias. Moisés subia à presença de Deus e descia, trazendo as palavras de Deus. E cada vez que ele descia, a glória brilhava no rosto dele. Os filhos de Israel não conseguiam suportar, então ele colocava aquele véu. E aí eles podiam escutar o que ele tinha a dizer. Mas o que significa isso? Várias coisas. Primeiro, pensa um momento. Moisés subiu à presença de Deus. Aí estava Moisés falando com Deus, cara a cara, face a face.
E Deus falava com ele, e ele falava com ele, estava em comunhão íntima, direita com Deus, ouvindo a voz de Deus, contemplando. Claro, a Escritura diz que ele nunca contemplou a face de Deus, mas a glória de Deus revelada aí, no Monte Sinaí. E ele estava totalmente inconsciente do que estava acontecendo com ele nesse momento. Ele estava focado no que Deus falava com ele, focado na glória de Deus. Ele não estava focado mais, imagina, que outra coisa poderia ele estar focado senão na glória de Deus, nas palavras de Deus, ouvindo Deus falar com ele. Mas, no entanto, ele sem estar consciente, a glória de Deus estava sendo, como se dizer, grudada no rosto dele, impregnada no rosto dele, cada vez mais. Ele não sabia que isso estava acontecendo, mas estava acontecendo. Mas ele nem sabia, nem estava ciente de que isso estava acontecendo com ele. Então, quando ele desceu, trazendo as tábuas e as palavras de Deus, ele não estava ciente que seu rosto brilhava dessa maneira. Mas brilhava mesmo, com a glória de Deus. A glória de Deus estava no rosto de Moisés, porque ele estava contemplando a Deus e a glória de Deus se impregnou nele. Impressionante, porque quando os filhos de Israel viram o Moisés descendo, eles viram aquela glória brilhando nele, em Moisés mesmo. E Moisés teve que colocar aquele véu. Paulo vê nessa história um significado espiritual a respeito da lei. E ele nos disse que isso significa que quando Moisés colocou o rosto dele, o véu sobre o rosto dele, Moisés estava de alguma maneira dizendo que essa glória, a glória revelada por Deus na lei, nos mandamentos, nas demandas de Deus, para o povo de Deus, a glória de Deus estava sendo embasada. A palavra embasada existe, né? Embasada. Estava sendo escondida do olhar deles. Deus estava escondendo a sua glória deles. Deus estava embasando. É como quando você acorda. Aqui não, porque aqui nunca faz frio. Mas no Chile, nós temos às vezes 1 grau, 2 graus pela manhã. Quando nós viemos para cá, agora tínhamos 7 graus. Imagina. Chegamos aqui com 37 graus. Então, impressionante, né? Bom, lá temos às vezes 1 grau, menos 1 grau. E aí você acorda pela manhã e o vidro dos carros está gelado. Então, quando você liga o carro, o vidro vaza. Embasa ou vaza? Embasa, totalmente. Você não consegue enxergar nada para fora, nada. Você não pode dirigir com o vidro embasado. Então, aí você tem que descer, buscar água quente, colocar água quente no vidro, para ele esquentar um pouco. Mas quando um vidro está embasado, você não consegue olhar através dele, o que está fora. É isso que aconteceu com o povo de Israel, diz Paulo. Moisés colocou o véu sobre seu rosto para simbolizar que eles são incapazes agora de, lendo a lei de Deus, ver o rosto de Deus, a glória de Deus através da lei. O que eles veem? Exigências, mandamentos, demandas impossíveis. Só veem isso. Quer dizer, seu próprio rosto. Eles não veem o rosto de Deus, a glória de Deus. Apenas veem a sua condição pecaminosa, porque isso é o que revela a lei para os homens. E então traz condenação, traz morte. Irmãos amados, isso que Paulo fala aqui é muito importante na nossa vida prática como filhos de Deus. Quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, o que nós vemos nela? Quando você se relaciona com o Senhor, o que você vê? Você se sente culpável? Se sente condenado? Se sente sempre em falta? Então você está ainda lendo a lei como se for um judeu. Porque imagina o que era um judeu. Por exemplo, o judeu lê Levíticos. Você já leu o livro de Levíticos? Então tem aí 8 tipos de sacrifícios no princípio, bem assim especificado. O judeu, quando lê isso, sabe o que lê ele? Meu Deus, tenho que fazer tanta coisa e não fiz. Sacrifício, isto, tenho 7 sacrifícios, 8 sacrifícios, depois tem um monte de outras coisas mais a fazer. Depois, ele vê só demandas, exigências, e ele vê que nunca consegue cumprir essas coisas. É isso tudo que ele vê. Ele vê a glória de Deus aí? Não, só vê exigências e então condenação.
É isso que está falando o apóstolo Paulo. Por isso ele continua assim. Claro, diz ele, esse ministério foi com glória. Mas a segunda razão, diz ele, pela qual Moisés colocou um véu sobre seu rosto, não é apenas para simbolizar espiritualmente a incapacidade de o povo de Deus para ver a glória de Deus, o verdadeiro rosto de Deus através da lei, mas também para significar que essa glória que estava nele era uma glória destinada a sumir, desaparecer. Não era para sempre. Não era permanente. Não era parte dele realmente. Essa glória nunca fez parte de Moisés. Se desvaneceu, sumiu, acabou. Um dia, as pessoas olharam para Moisés e viram que era o mesmo Moisés de sempre. E a glória de Deus tinha sumido dele. Porque a lei não tem o poder de nos transformar realmente. Ninguém pode ser transformado apenas pelo esforço de guardar a lei de Deus. Você nunca se vai tornar semelhante ao Senhor em caráter, tentando de guardar os mandamentos e as exigências, as demandas da lei. É impossível. Por isso a glória finalmente desapareceu, sumiu da vida de Moisés. Qual que é a grande diferença hoje? Diz Paulo. Veja. Qual que é a glória da nova aliança? Ele diz o seguinte, porque se o ministério, veja o versículo 9, porque se o ministério de condenação, ou seja, o ministério da lei, que só traz condenação, por quê? Porque é o espelho que revela a nossa verdadeira condição. Então, se o ministério de condenação foi com glória, porque claro, a lei revela a glória de Deus. O que revela? O caráter santo, perfeito, justo de Deus, através dos mandamentos. Então, sim, revela a glória de Deus, mas muito mais abundará em glória o ministério da justificação. E aí a palavra chave é justificação. O ministério da justificação. Porque mesmo o que foi glorioso, não é glorioso neste respeito, em comparação com a glória mais eminente. Quer dizer, a glória que foi revelada por Deus na velha aliança é, em comparação com a glória que Deus revela agora, diz Paulo, na nova aliança em Cristo, é infinitamente menor. Nem sequer é gloriosa comparada com... É como se você tiver uma luz muito, muito brilhante e de pronto, no momento você acessasse uma luz 100.000 vezes mais brilhante. O que vai acontecer com essa luz brilhante aqui? Passará a ser insignificante. Nem sequer vai parecer que brilhe alguma coisa. Porque você acessou uma luz muito mais brilhante. E quando sai o sol, todas as luzes da cidade, você nem vê as luzes da cidade. Por quê? Porque já não brilham mais comparadas com a luz do sol. Então, é isso que diz Paulo que acontece na nova aliança. A glória que Deus revela dele mesmo na nova aliança é tão gloriosa que a glória da velha aliança parece que não tivesse nada. Some totalmente comparada. Nem sequer é glorioso, diz Paulo. Por quê? Veja. Porque a primeira glória é passageira. Veja o versículo 11. Porque se o que é passageiro teve glória, muito mais glorioso será o que permanece, o que nunca passa, o que nunca desaparece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita franqueza. E não como Moisés, que punha um véu sobre seu próprio rosto, como já falamos, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim do que era passageiro. Mas os pensamentos se embotaram, a mente deles se embotou. Ou, como falamos, se embaçou, embotou. Então, o que aconteceu agora? Porque até o dia de hoje, quando leem a antiga aliança, o mesmo véu lhes fica descoberto, o qual desaparece em Cristo. Porém, até hoje, quando leem a Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas sempre que alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, aqui vem a explicação. Agora podemos entender o que quer dizer no último versículo, onde nós começamos. Paulo diz o seguinte: quando Moisés estava na presença de Deus, a glória de Deus ficou nele, mas logo sumiu. Mas agora,
Por que é muito mais gloriosa a nova aliança em Cristo? O que está acontecendo em Cristo? Porque agora, diz ele, sim, nós podemos contemplar a glória do Senhor, mas já nunca mais com o véu sobre o nosso rosto. Quer dizer, agora, nós já, quando lemos a palavra de Deus, quando lemos a lei de Deus, já não vemos mais mandamentos, exigências, condenação. Quer dizer, quando olhamos no espelho da palavra de Deus, nós não vemos mais, porque está falando da palavra de Deus, nós não vemos mais exigências, condenação. Quer dizer, não vemos mais o nosso rosto, mas o Espírito de Deus tira o véu do nosso coração, e o que nós vemos na palavra de Deus é o rosto do Senhor Jesus Cristo. Não o nosso rosto, o rosto do Senhor Jesus Cristo. E o que vemos aí é graça. O que vemos aí é graça, misericórdia, amor, perdão. Quer dizer, justificação. Que Deus nos justifica, nos aceita, nos veste da glória do seu Filho, da justiça do seu Filho, e nos aceita plenamente, totalmente, sem mérito da parte nossa. Apenas pela justiça de Cristo somos aceitos e amados eternamente por Deus. Então nós não vemos mais condenação na palavra de Deus, vemos amor, graça. Que coisa maravilhosa. Não é isso maravilhoso, irmãos amados? Então, quando vemos o rosto de Cristo na palavra de Deus, sabe o que acontece, diz Paulo? A glória dele se impregna em nós também. Mas a diferença é que nos transforma. E nos transforma de glória em glória. E quanto mais nitidamente vemos ao Senhor, mais claramente, ou mais profundamente somos transformados. E isso acontece não pelo nosso trabalho, não pelo nosso esforço. Isso acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, qual que é a chave da vida cristã? Pensa um momento. De que trata essencialmente a vida cristã? Trata de muitas coisas, sim, é verdade. Mas essencialmente, se nós pudéssemos falar do essencial, o que é realmente a vida cristã? A vida cristã é contemplar ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a vida eterna, diz o Senhor, na sua oração de João 17. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quer dizer, tudo se resume nisto: conhecer a Deus em Jesus Cristo. A glória de Deus revelada em quem? Não na lei, não nos mandamentos, sim, aí é revelada, mas não é aí, mas no rosto de Cristo. Porque Deus, está um pouco mais para frente, leia comigo aí o capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, diz Paulo, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações para a luz do conhecimento da glória de Deus. Onde? Onde está o conhecimento da glória de Deus? Na face de Jesus Cristo. Ora, muito interessante aqui. O que acontece então quando nós olhamos a Cristo? Olhamos para Cristo. Quando contemplamos ao Senhor, diz Paulo, nós somos transformados. Por quê? Porque é o mistério do espelho. Se imagina que uma manhã você acorda cedo, vai para o espelho, você está esperando achar aquela pessoa que você sempre viu. Às vezes você não gosta dessa pessoa. E aí você vê e vê uma pessoa maravilhosa, formosa, uma coisa perfeita. Você vê, o que aconteceu comigo? Não, você não acharia? Como que eu me transformei nessa pessoa? Como é isso? Não entendo. Mas isso é que aconteceu com nós em Cristo. Ele nos vestiu de Cristo. Nos vestiu da justiça de Cristo. Então, quando nós olhamos para o espelho, já não vemos mais aquele homem horroroso que nós somos, mulher horrorosa que você é. Não, o que vemos é o Cristo em nós, vestidos de Cristo, vestidos da glória do Senhor. E na medida que nós contemplamos o que nós somos em Cristo, porque disso se trata, à medida que nós contemplamos a Cristo, nós contemplamos o que nós somos em Cristo. Porque tudo o que Ele é, também é nosso. Tudo o que Ele tem, é nosso também. A glória que tu me deste, eu lhes dei a eles também. Não é isso maravilhoso?
Ele nos deu a sua glória, nos compartilhou a sua glória, para que nós podamos ser vestidos dessa glória e transformados por essa glória, para sermos semelhantes a Ele. E isso significa sermos justificados em Cristo. Que você não precisa, escute bem, você não precisa cumprir nenhum mandamento de Deus para ser aceito e amado por Deus. Você vai dizer, irmão, você está falando então que podemos pecar livremente? Não. Estou falando disso. Estou falando do significado da justificação em Cristo. A graça de Deus é que você é aceito sem mérito, sem qualquer mérito da sua parte. Você não tem mérito, você não tem desempenho. Vou colocar aqui, porque você talvez esteja pensando, sim, eu entendo que não tem que ser pelos mandamentos, guardando os mandamentos. Eu sei que eu nunca serei aceito guardando os mandamentos da lei. Mas, por exemplo, talvez você pense que você será mais aceito se ora mais, se tem uma vida de mais devoção, se lê mais a Bíblia, se tem mais comunhão com os irmãos. Tudo isso é importante, mas isso não faz com que Deus ame você mais ou menos. Nem Deus aceite você mais ou menos. A base do amor e da aceitação eterna de Deus é Cristo. É o que Cristo fez por nós. É que Cristo tomou o nosso lugar, carregou nossos pecados e cumpriu por nós o que nós nunca poderíamos ter cumprido. E nós fomos aceitos nele. Esse é o significado de justificação. Essa é a nova aliança. Então, por isso Paulo diz, agora quando nós olhamos para Cristo, o que nós vemos? Não apenas vemos ao Senhor como uma coisa externa, fora, longe de nós. Uma perfeição que nós nunca poderemos alcançar. Não. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos o que nós somos nele também. Olhamos que estamos unidos com Ele, unidos eternamente a Ele. E o que Ele é, também somos nós. É a graça do Senhor. Eu não sei como traduzir a poesia do irmão A.B. Simpson, porque eu conheço a tradução em espanhol, mas vou tentar mais ou menos traduzi-la. Diz, há um homem na glória que tem uma vida sem final. É puro, santo, forte. E sua vida nunca acaba. E sua vida lá, na glória, será minha vida aqui. A vida que ele tem na glória é a minha vida aqui também. Pelo Espírito Santo de Deus. Mas veja qual que é o grande mistério, o segredo de tudo isto. Tudo que Moisés ganhou da glória de Deus nele, no seu rosto, ele perdeu. Porque isso é a velha aliança. Mas tudo o que nós ganhamos de Cristo, da glória de Cristo, em nós, nunca perderemos. Nunca será tirado de nós. É eterno, é para sempre. Ninguém pode tirar de nós o que nós ganhamos de Cristo. A glória de Cristo que fica em nós é eterna, é para sempre. Que maravilha, irmãos amados. Por isso Paulo fala de que à medida que nós envelhecemos, e uma grande esperança para todos os que estamos envelhecendo, ficando bem velhos, mais velhos, diz, à medida que o nosso homem exterior vai se desgastando, você sabe isso, mas o interior se renova de dia em dia. E como se renova? Ele vai acumulando um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Que peso é esse? Que glória é essa? A glória de Cristo em nós. Também está aí, um pouco mais para frente, em 2 Coríntios. Então, é isso que está acontecendo. Quanto mais contemplamos o Senhor, mais semelhantes a Ele somos. Quanto mais o contemplamos pelo Espírito, mais semelhantes a Ele somos. Quer dizer, já não contemplamos o Senhor como de fora, de longe, como se nós tivéssemos que, pelo nosso esforço, como se for uma regra de exigência para nós. Não. O contemplamos como estando unidos nele, como estando nele, como sendo a imagem do espelho. Quanto mais o contemplamos, mais semelhantes a ele somos. Então eu me faço uma pergunta, porque eu fiz faz um tempo essa pergunta para mim. Então, se eu fico muito longe ainda de ser parecido ao Senhor, o que está acontecendo? Isso significa que eu contemplo muito pouco ao Senhor. E que a minha mente está sempre fixa em muitas coisas, mas muito pouco tempo, muitas poucas vezes, no Senhor.
Porque se a minha mente, o meu coração estivesse mais tempo fixo, contemplando o Senhor, mais semelhante a Ele seria. Todos nós seríamos mais semelhantes a Ele. Então, é isso que Paulo está falando a todos nós aqui. A necessidade, diz ele, de nós estarmos olhando como por um espelho a glória do Senhor. Uma última coisa para terminar hoje. Vamos aí a 2 versículos, vamos ler. O primeiro em 1 Coríntios, capítulo 13. O que significa olhar por um espelho? Primeiros Coríntios, capítulo 13. Olha, você sabe que os espelhos de hoje são bastante bons. Então, eles são quase que você vê exatamente quem é você. Alguns espelhos não, né? Eu acho que meu espelho está errado, porque eu pareço mais gordo do que sou. Não, eu gostaria que estivesse errado, mas alguns espelhos podem estar meio errados, mas muito pouco. Mas os espelhos do tempo do apóstolo Paulo eram muito imperfeitos, porque não existiam os materiais de hoje para fazer espelhos. Então, normalmente era algum metal polido, assim bem polido, brilhava, mas a superfície nunca era perfeita. Então, quando você olhava num espelho, você tinha uma imagem sua, mas não era uma imagem muito exata. Era uma imagem verdadeira, mas nunca muito exata. Por isso Paulo diz aqui, veja comigo o capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 12. Pois agora vemos mediante espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Mas que coisa maravilhosa isso que diz aqui Paulo. Vou partir da última frase. Conhecerei como sou conhecido. O que quer dizer isso? Como Deus conhece você? Obscuramente? Assim como ideia um pouco clara de quem é você? Deus conhece você e eu perfeitamente. Perfeitamente e totalmente. Mas um dia, nós também conheceremos Ele assim. Perfeita e totalmente. Sabe o que irá acontecer quando nós conheçamos Ele perfeita e totalmente? Você já pensou nisso? O que acontecerá conosco quando vejamos Ele e conheçamos Ele perfeitamente, face a face? O apóstolo João diz, 1 de João, capítulo 3, versículo 2, seremos semelhantes a Ele. Seremos como Ele. Totalmente semelhantes. Por quê? Porque esse é o mistério do espelho. Quanto mais le vemos, mais le conhecemos. E quanto mais le conhecemos, mais le vemos. E quanto mais le vemos e conhecemos, mais semelhantes a Ele somos. E então o que acontecerá quando vejamos Ele face a face? Seremos totalmente como Ele. Transformados totalmente na imagem dEle. Conheceremos como fomos, como somos conhecidos. É isso que nós esperamos. Ver Ele face. Mas hoje não vemos Ele face a face. Todavía não, ainda não. Por que não? Porque ainda estamos olhando pela fé. Quer dizer, como através de um espelho. Isso significa obscuramente. É que nós estamos olhando através da fé. Nós não vemos Ele face a face ainda. Mas estamos olhando e vemos Ele como? Através da fé. E como olhamos para o Senhor através da fé? Através da palavra de Deus. E o Espírito nos mostra a face e a glória do Senhor, através da sua palavra, através da comunhão com os irmãos, através da adoração. E nós estamos olhando para o Senhor, mas é através da fé. Isso significa que é como através de um espelho. Nunca vai ser uma visão total, perfeita, completa, aqui nessa vida, nesse mundo, até o Senhor voltar. Mas Paulo diz uma coisa maravilhosa, mas mesmo assim, é uma visão crescente, que vai aumentando. Até o dia ser perfeito, como diz Provérbios. Mas está crescendo. Estamos vendo cada vez mais nitidamente. No princípio você vê uma imagem muito escura, mas à medida que você cresce na fé,
cresce na fé através da palavra e da vida cristã e fazendo tudo o que é preciso. Depois, amanhã, se o Senhor permitir, vamos falar disso. Então, você vai ver cada vez mais nitidamente a glória do Senhor. De glória em glória. Até um dia, quando Ele voltar, o veremos face a face. E seremos semelhantes a Ele. E então, imagina o que será isso. Sermos semelhantes a Ele. Mas já estamos sendo transformados. Então, irmãos amados, nós estamos vivendo tempos perigosos. Você já sabe isso. Eu não preciso enfatizar muito isso, porque todos nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo. Tempos de trevas, tempos de escuridão, tempos de tanta coisa ruim para contemplar, para ver, para observar. Você sabia que uma das coisas características do ser humano é que o que nós contemplamos é o que nós somos. Porque assim somos feitos por Deus. As crianças aprendem como? Contemplando, observando, olhando. E se transformam em aquilo que contemplam, observam o tempo todo. É assim que somos todos. Então, temos tanta coisa ruim para contemplar, tanta coisa ruim para olhar, tanta coisa ruim bombardeando os nossos olhos, os nossos sentidos, as nossas mentes o tempo todo. Se a nossa mente está sendo absorvida constantemente por essas coisas, as coisas finalmente tomam posse do nosso caráter, da nossa vida. Por isso, é fundamental que nós disciplinemos. Vou usar essa palavra e amanhã vamos explicar por quê. Mas disciplinemos as nossas vidas para contemplar constantemente ao Senhor. Porque não tem outra maneira. A nossa parte, irmãos amados, é a mais fácil. O Senhor fez a parte difícil, graças a Deus. Ele morreu por nós na cruz. Ele sofreu por nós. Ele carregou os nossos pecados. Ele fez a expiação. Ele nos deu uma vida eterna e gloriosa, a sua própria vida, através da morte e da ressurreição. Ele fez tudo por nós. E agora o Espírito Santo em nós faz a parte mais importante. Ele nos transforma. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Porque não é automático. Então, se você já sabe, se eu sei que o mais importante é contemplar ao Senhor. Você viu como escreve João ao princípio do seu evangelho para descrever a experiência? Qual que é o resumo que faz João de toda a sua experiência, o evangelho que ele escreve, para falar da experiência que eles tiveram com Cristo? Ele resume tudo em uma frase. E contemplamos a sua glória. É assim que ele resume a sua experiência com Jesus Cristo. E contemplamos a sua glória. Que o Senhor possa nos guiar, conduzir, a sermos contempladores. Sabe uma coisa que eu penso que é uma das grandes perdas da nossa sociedade contemporânea? Que nós não sabemos contemplar. Porque sempre estamos depressa. Sempre temos o tempo marcado. Sempre temos o tempo dividido. Então sempre temos uma coisa próxima para fazer. Sempre estamos e nunca contemplamos. A nossa mente sempre... Vamos dizer assim, a nossa mente nunca está no presente, sempre está um pouco mais no futuro, além do momento presente. E para contemplar, você precisa aprender a estar no tempo presente, não no futuro. Porque o nosso Deus não habita no passado nem no futuro para nós, habita no presente. E é isso que nós precisamos aprender, contemplar. E é um aprendizado que nos leva a ter uma vida que é transformada pela contemplação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, se amanhã pudermos falar disso, vamos tentar colocar algumas coisas que Paulo fala sobre isso. Porque, claro, é importante aprender como contemplar, agora de maneira prática, a glória do Senhor, juntos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos pela palavra que nos diz que nós estamos olhando e contemplando, sem véu, a glória do Senhor Jesus. Esse é um grande privilégio que nós temos. Porque tantos homens de Deus, mesmo no Velho Testamento, nunca tiveram essa possibilidade de te contemplar sem véu. Eles só tinham a lei. E através dessa lei, muito pouco da tua glória era revelado para eles. Mas hoje nós estamos contemplando sem véu a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E essa glória não é uma glória que nos condena, uma glória que nos esmaga, uma glória que nos
traz morte, mas é uma glória que nos traz vida, transformação. É a glória que nos dá a vida, que nos compartilha a tua própria vida e nos transforma para sermos semelhantes a ti, Senhor. Que coisa mais maravilhosa que a glória, o poder da tua glória nos está transformando. Queremos que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar a tua glória mais e mais a cada dia. Que possamos sermos como aquelas pessoas que estão apenas devotadas num só foco, numa só visão. A visão da tua glória, a visão do teu rosto. E que esse rosto possa encher todo o nosso campo de visão. Assim seja, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.